Juliana Ferreira Costa, sou estudante de Pedagogia do Polo de Sete Barras. Olá, meu nome é Rosa Justina Gomes Sandrin, estudante de Pedagogia do Polo de Parapuã, Estado de São Paulo. Olá, o meu nome é Yasmin, sou estudante da faculdade da Univesp. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Vitor Paulo Siqueira Silva, estudante de Pedagogia, falo diretamente do Polo de Suzano. Olá, meu nome é Dauan Pereira da Silva, estudante do curso de Pedagogia do Polo de Parapuã. Meu nome é Vanessa Aparecida dos Santos, sou estudante de Pedagogia do Polo de São Luís do Paraitinga e farei a introdução do nosso trabalho de conclusão de curso. Segundo Soares e Smoke, alfabetizar letrando significa ensinar os códigos da língua de forma significativa, dentro de contextos reais e culturais. Isso exige que o professor esteja preparado para mediar o conhecimento com consciência e criticidade. Por isso, mais do que dominar os conteúdos, o educador precisa ser alguém em constante formação, um sujeito que aprende com a prática, com o outro e a realidade a qual ele está inserida. A educação só pode ser transformadora se for crítica, socialmente comprometida e conduzida por professores preparados para este desafio. E isso começa com uma formação docente que vai além do técnico, que dialogue com a vida. Hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a própria educação como uma transformação social. Nós temos uma sociedade marcada por muitas incertezas, instabilidades. É uma sociedade regida pela lógica e do ordenamento social capitalista. E essa lógica é apontada por autores como Bauman, Fromm, Mesaros. E assim, a produtividade ela sobrepõe o bem-estar coletivo, uma sociedade baseada na individualidade, né? E individualismo. E a educação, ela tem um papel que ela pode mudar essa realidade. E o Mesaros concorda e aponta que essa é uma situação que realmente ocorre. Ela é um espaço, a escola e a educação, como um papel de formação. Essa formação social, esse papel que os professores desempenham, podem causar transformação social e uma mudança. Tá? Só que essa mudança ela precisa ser repensada a partir da formação dos professores. A formação inicial hoje, nas licenciaturas, elas são muito importantes, porém, em muitos momentos elas não se mostram suficientes, sendo necessário muitos cursos complementares, a formação continuada, em todos os sentidos. Por isso, o trabalho dos professores hoje, nós precisamos pensar muito nas práticas pedagógicas da maneira como elas são feitas, pensadas e usadas. A alfabetização é fundamental para o desenvolvimento escolar. No Brasil, implementação de políticas, programas e ações com apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação e do Governo Estadual, como o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e o Alfabetiza Junto São Paulo, buscam garantir que as crianças sejam alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, isto é, aproximadamente com 7 anos de idade. Mas, mesmo com essas iniciativas, muitos estudantes ainda têm dificuldades com a leitura e a escrita. Isso levanta uma questão: será que os professores estão sendo bem formados para alfabetizar? Pesquisadores como Gatti apontam problemas na formação e nas condições de trabalho. Já Nova defende um modelo mais prático, ligado à realidade das escolas. Esta pesquisa investiga se os cursos de pedagogia realmente preparam os futuros educadores para alfabetizar com eficácia, unindo teoria e prática para uma educação mais eficiente e justa, que contribuam para a aprendizagem de qualidade nas séries iniciais. Haja vista que é nesse processo de aquisição da linguagem escrita e letrada que o estudante desenvolve habilidades essenciais para toda a sua vida escolar, a qual, se não trabalhada de maneira satisfatória, acarretará em uma lacuna significativa ao longo do seu processo de aprendizagem. O objetivo é destacar a importância da formação do professor de forma inicial ou de forma contínua, onde ele consegue ter uma bagagem maior para poder trabalhar essa primeira fase da criança, que é na alfabetização, onde algumas têm algumas certas dificuldades
E esse tipo de formação, ele traz para o professor uma bagagem muito grande, onde ele vai conseguir identificar pontos de problemas e ele vai trabalhar aquele aluno de forma diferenciada dentro e fora de sala de aula. O que é muito importante ressaltar que todo esse trabalho é de forma continuada. O professor ele precisa desse tipo de formação. E, em contrapartida, a gente tem que observar o quanto essa formação é importante, o quanto essa formação está sendo eficaz para aquele professor que está trabalhando, manter aquele professor atualizado para que ele possa ter um trabalho mais efetivo, um trabalho mais calmo, onde ele vai estar mais próximo às dificuldades daquele aluno no seu processo de alfabetização. E um docente, onde ele tem uma carga de trabalho, onde ele tem uma carga de conhecimento maior, ele vai conseguir mostrar que a eficácia dele, que tudo aquilo que ele aprendeu, ele conseguiu aplicar dentro da sala de aula, e ele vai ter mais evolução no aluno, e ele consegue diagnosticar outros problemas do aluno na aprendizagem e, consecutivamente, o que possa vir depois. Então, a gente procura como objetivo trabalhar o docente em sua formação, de forma eficaz, de forma ativa, onde ele consegue observar e trabalhar melhor a alfabetização do aluno. Peraí. A escolha desse tema se baseia na alfabetização e na formação docente, já que os professores desempenham um papel essencial na formação dos estudantes, tornando-os cidadãos críticos, responsáveis e éticos. Porém, é preciso qualificar a formação de professores alfabetizadores, que é indispensável. Sendo assim, é onde adquirem uma formação sólida e de qualidade, capaz de prepará-los para lidar com diversos desafios da prática pedagógica. No entanto, estudar a formação docente é uma forma de entender e fortalecer o papel do professor, como agente transformador, capaz de contribuir para a redução das desigualdades sociais e para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e informada por meio da alfabetização de qualidade. A rede de ensino está em constantes alterações, marcado por mudanças culturais, sociais e mudanças tecnológicas. Sendo assim, este trabalho busca investigar e propor reflexões sobre formação de professores, contribuindo para a compreensão de como essa temática pode impactar positivamente o processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Olá, o meu nome é Yasmin e eu vou apresentar a parte de metodologia do nosso trabalho para você. A nossa metodologia, vem com uma pergunta base. Como está a formação dos professores alfabetizadores no Brasil? O nosso estudo, investigou essa questão a partir de uma abordagem qualitativa e análise documental. Analisamos, a base da nossa pesquisa foi os microdados do ENAD dos últimos anos, focando no desempenho dos estudantes de pedagogia e nas questões sobre a alfabetização e suas percepções sobre a formação que receberam. Esses dados foram cruzados com documentos normativos e com a BNCC e os decretos do Compromisso Nacional pela Alfabetização, para entender o alinhamento entre as exigências das políticas públicas e o que é efetivamente ensinado nos cursos. A análise foi estruturada basicamente em 3 pontos. O primeiro ponto, ele visa ali a relação entre teoria e a prática nos currículos. O segundo ponto, a formação com base em evidências científicas sobre a alfabetização. E o terceiro ponto é a resposta dos cursos às demandas atuais da educação, com análise, sobre esses dados, a gente pegou aí a análise das estatísticas e fizemos a interpretação de documentos e revisão bibliográfica, O estudo aponta deficiências importantes na formação de alfabetizadores, uma reflexão necessária para o futuro da educação no país. Então, basicamente, a gente pegou ali, os dados oferecidos pelo ENAD, juntou aí com o que a gente já tinha de informações sobre as revisões bibliográficas e chegamos a essa conclusão, que ainda tem um desfalque aí. Mas, basicamente, nossa metodologia se deu nessa base que eu expliquei. Análise e discussão de dados.
Existem diversas métricas que permitem fazer análise dos dados sobre a formação acadêmica dos futuros professores. Todavia, optou-se por utilizar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, do ensino superior. Tal exame é fruto de uma política pública de parametrização e busca por métrica de qualidade do ensino superior, iniciada em 1993 como Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. Com a promulgação da Lei LDB, tal prova foi transformada no Exame Nacional de Cursos, o PROVAN, e focada nos concluintes de graduação. Em 2004, houve a reformulação do exame anterior com a criação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, dentro do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. No ano de 2017, o ENAD passou a ser obrigatório para todos os concluintes segundo alguns critérios de acordo com as áreas do conhecimento avaliado no ano. A última mudança do ENAD ocorreu em 2024, quando, através da portaria número 610/2024, foi instituído o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes para o curso de licenciatura, ENAD, nas licenciaturas. Essa modificação visa avaliar os 17 desempenhos dos estudantes de graduação dos cursos de licenciatura e a estrutura do curso de licenciatura que vem sendo oferecido no Brasil. Os últimos dados disponibilizados são referentes à avaliação do ano de 2021, já que a avaliação ocorrida em 2024 ainda estão sendo tabulados e não houve divulgação completa dos dados. De acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, Brasil 2022, no estado de São Paulo foram avaliados 318 cursos de pedagogia e no Brasil ao todo 1.278, com taxa de abstenção de 25,72% em São Paulo e de 23,98% nacionalmente. Nesses números fica nítido que o abstencionismo ainda é alto, mesmo em uma avaliação de suma importância. Para um recorte mais preciso, a média do conceito ENAD Nacional de Cursos de Pedagogia ficou aproximadamente 2,35 nacionalmente, e em São Paulo, 2,36. Este dado é profundamente alarmante, visto que em uma escala de 0 a 5, a nota média fica abaixo de um mínimo esperado de qualidade. Neste parâmetro, pode-se ainda fazer outras distinções que mostram mais dois olhares sobre a instituição do ensino superior paulista. Um organizando os dados de acordo com a média das notas do conceito ENAD, dos estabelecimentos de ensino superior de acordo com a sua categoria administrativa, especial, privada, com fins lucrativos, privada sem fins lucrativos, públicas estaduais, públicas federais e públicas municipais, de acordo com a modalidade de ensino presencial e à distância. Todos os dados da pesquisa estão nos gráficos ao lado. Considerações finais. Diante da importância da alfabetização como etapa fundamental no que de formação dos discentes, esse trabalho destacou também a importância da formação dos professores como o papel essencial para o sucesso dessa etapa. No entanto, através das pesquisas podemos verificar que o programa Alfabetiza Junto São Paulo e Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, oferecido aos professores, vem apresentando evoluções significativas, pois oportunizam formações acadêmicas e suporte para melhorar a execução das aulas no dia a dia. Este programa, além de proporcionar o apoio dos docentes, tem o intuito de que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, sendo até no máximo do 2º ano. Diante disso, o objetivo do trabalho é discutir a importância da formação dos professores ao longo de sua carreira, pois este contexto precisa acontecer de forma sólida, para que o professor possa identificar com mais facilidade as dificuldades do aluno, aplicando metodologias eficazes, já que o ensino por si só é de grande responsabilidade, com a intenção de oferecer estudos de qualidade, inclusivo e qualitativo, preparando-os para a vida futura.
No entanto, ao longo das pesquisas realizadas, podemos notar que ainda tem falhas na formação dos mesmos, com base em dados do ENAD dos últimos anos. Esses dados foram analisados em conjunto com documentos normativos como a BNCC, permitindo constatar divergências entre o que é exigido pelas políticas públicas e o que é ensinado nos cursos de pedagogia.